Fala aí, galerinha! Sim, eu percebi essa similaridade e corri para ver se alguém já tinha teorizado sobre o assunto que o Puckle poderia ser, na verdade, a ressurreição do Meruem. E para minha surpresa, sim, já haviam teorizado um pouco sobre isso, sim. Mas, para minha surpresa em dobro, ninguém havia percebido alguns dos pontos que eu notei. Então, acho que esse pode ser, provavelmente, o vídeo mais completo sobre essa teoria, que, pelo menos na minha cabeça, faz muito sentido. PS, se tiver parecendo algo muito delirante, por favor, me refutem nos comentários, eu não quero pagar de louco. Fala, meus analistas! Show, Luca aqui mais uma vez. E hoje eu irei falar dessa teoria que não pode parecer muito lógica à primeira vista, mas eu acredito que tem um pingo de verdade, então já deixa seu like, se inscreve no canal e embarque nessa loucura aqui comigo. E se você curte Hunter x Hunter e quer mais desse conteúdo aqui no canal, suporte o vídeo apoiando com seu hype, se você tiver pelo celular, é claro. Também pode deixar um likezinho e deixa um comentário, mano, só pra eu saber o que você tá achando. Assim eu vou saber se eu devo ou não investir mais nesse anime por aqui. E também um salve aos membros: Zantieta, Meliodas Yuk, Pedro Paulo, Ari, Vic, Zek BR, Labirintite, Felipe TMZ, Majur Cajur, Leonardo de Miranda, Yusuke, Antônio Teixeira, Vicente Silva e o Nemo. E agora, bora pro vídeo. Contexto. Só dando um breve contexto, o Puckle é aquele caçador que vemos no exame de Hunters logo no começo do anime e do mangá. Ele a princípio não tem nada de especial e aparentemente ele é relativamente fraco se comparado aos grandes campeões da competição, como Hisoka, Killua e o Hanzo. No entanto, mesmo assim, ele tinha boas habilidades com o arco e flecha e conseguiu superar seus oponentes, com um pouco de sorte. E no final de tudo, ele acabou se graduando como um caçador. Outra personagem importante para essa teoria é a Ponzo, que foi uma das competidoras que acabou perdendo o exame Hunter, mas depois ela acabou se juntando com o Puckle no decorrer do arco das Formigas Quimera. Bom, tendo estabelecido isso, bora pra teoria. A teoria não se baseia em simplesmente o Puckle é o Meruem, pronto, acabou. Não, é um pouco mais complexo que isso. Ao meu ver, o Meruem é um amálgama de seres que foram devorados pela rainha. Isso é meio que um fato, né? Ou seja, foi necessário muito tempo e muitos humanos para fazer com que o Meruem fosse formado, dentre eles o Puckle, que foi um dos últimos. Claro que existem dois fatores muito importantes para ele ter sido ressaltado nessa teoria. O primeiro fator sendo dele ter sido o único humano com Nen a ser devorado pela rainha. E o segundo motivo é a proporção, que pelo que nós vimos, a estimativa dada pela obra é que um humano raro era considerado com valor nutritivo de 1000 humanos comuns. Lembrando que isso é um valor estimado, não necessariamente exato. Ou seja, o Puckle foi bem importante para a formação constitucional de Meruem, se formos ver por esse lado. Sendo assim, eu acredito que o corpo principal de Meruem seja baseado no de Puckle, ou seja, ele como humano, caçador com experiência em combate e também usuário de Nen, provavelmente se destacou das demais refeições e foi a principal base para um novo corpo do Rei das Formigas, tá? Essa é a teoria em si, mas a gente já vai chegar nos argumentos. Certamente não é algo tão simples, mas eu acredito sim que o Meruem seja a forma de Puckle reencarnado como formiga e com muito mais humanos envolvidos no processo graças à fagogênese. Agora vamos para a origem disso tudo. O Puckle é retratado como sendo um dos únicos, se não o único usuário de Nen que a rainha devorou antes de dar à luz ao Meruem. Isso é bem importante de se entender, porque facilita como funciona essa questão da fagogênese para nós entendermos algumas coisas elementares do processo da criação das formigas. Primeiramente, nós acompanhamos no decorrer da história uma evolução progressiva de como os humanos eram devorados e depois renasciam como formigas. E conforme esse processo acontecia, foram existindo mais e mais classes na hierarquia a serviço da rainha. Uma coisa a se pensar é a questão do Nen. Como formigas adquiriram o Nen e a partir de que gatilho elas começaram a nascer com o Nen? Seria algo natural ou foi alguma coisa provinda dos próprios humanos que fez elas despertarem isso? As proles de maior hierarquia naturalmente iriam nascer com o Nen ativo? Porque eu acredito que não. A minha teoria parte do pressuposto que o poder do exército das formigas é relativo ao tipo de refeição que a rainha adquire, enquanto ela está dando à luz ao rei. Durante todo esse período, quanto mais fortes as refeições, mais poderosos serão os soldados. Não é à toa que os mais fracos eram aqueles que eram mais bestiais e também refletiam suas capacidades motoras, com mais dificuldade, como a questão da fala. Ou seja, enquanto a rainha começou a devorar seres humanos normais, naturalmente foram surgindo os capitães de esquadrão, que foram sendo mais racionais e com mais individualidade e desejos próprios. A primeira formiga que nasceu com Nen foi a Pitou, e para mim, o principal motivo disso está interligado com o Gyro. Antes do Império de Gyro ser atacado, nenhuma formiga havia nascido com Nen. Elas já eram um pouco poderosas, né, como a gente pôde ver, mas nenhuma delas tinha Nen, tinha o uso do Nen. Porém, após elas terem invadido a sua indústria na NGL, é dito que provavelmente Gyro havia sido devorado pela rainha, fato que se confirma mais pra frente em alguns capítulos. E após esse
nesse advento em que Gyro foi devorado, alguns poucos capítulos pra frente temos a aparição da primeira formiga usuária de Nen, que é a Pitou. E eu gosto principalmente de pensar que a forte vontade de vingança provinda de Gyro possa ter feito as formigas despertarem o Nen. Até porque a gente não sabe se o Gyro tinha ou não Nen, ou se ele era usuário. Provavelmente não, porque ele foi capturado com uma certa facilidade e se deixou devorar. Então, é notório de se levar em conta que provavelmente Gyro tinha um Nen latente, mas ele não conseguiria usar esse Nen de forma exata. Sendo assim, o Puckle foi pego depois pela Pitou e após alguns experimentos de estudo no Nen, ele serviu de alimento para a rainha, que absorveu a fagogênese, mas então, tecnicamente, o Puckle teria que ser revivido, correto? Como vimos no exemplo de Palme, o tipo de Nen não muda após a ressurreição através da fagogênese, já que ela era uma fortificadora e continuou sendo do mesmo tipo. E Puckle, então, seria uma formiga quimera do tipo de emissão, já que ele já tinha suas flechas especiais. E pois é, eu acabei estudando um pouco de cada um dos guardas reais e percebi que o Puckle não poderia ser nenhum deles, tanto pela questão da estrutura e aparência, quanto pelo principal, que eu julgo ser o tipo do Nen. Puckle e Meruem são emissores, e o tipo de Nen significa muita coisa se você for parar para analisar. O tipo de Nen é algo definido no nascimento, é como uma tendência natural da essência do indivíduo, além de ter também todo aquele horóscopo que o Hisoka faz para analisar qual é o tipo de Nen da pessoa baseado na personalidade dela. Enfim, ao meu ver, é possível que a fagogênese possa ter concedido a Meruem o mesmo tipo de sua última refeição com o Nen, fazendo o corpo de Puckle ser a base perfeita para o Meruem se desenvolver com esse tipo de liberação, a liberação da emissão. Outro fator que pode auxiliar a teoria de que Puckle foi utilizado como corpo base de Meruem é um detalhe que foi muito mais presente no anime do que mangá, o que de certa forma pode fazer essa teoria ser um pouco mais fraca, pois não é a fonte original, mas sim uma adaptação do próprio anime de 2011. No mangá temos a relação de Ponzo e Puckle, sendo de amigos próximos que saem para explorar e caçar bestas, já que agora o Puckle era um caçador. Mas no anime, vemos que a relação deles é muito mais íntima do que no mangá, com ela nitidamente abraçando ele e demonstrando carinho. E sim, foram poucas as demonstrações de afeto, mas ainda assim tudo leva a crer que eles eram um casal. E essa relação pode sim ter a ver com toda a questão que ronda Meruem e a Komugi. Pensa comigo, a única coisa humana que tinha inacabada com relação ao Puckle era sua ligação com a Ponzo, aquela que ele literalmente defendeu até a sua morte. Seria um detalhe muito bom da escrita de Meruem se ele também fosse salvo por essa relação, como um traço de sua humanidade, assim sendo um gancho muito interessante entre a relação de passado e a relação do futuro, quando humano e quando formiga. E aí você pode vir com a pergunta dizendo: mas Luca, então por que nós nunca vimos o Meruem ter nenhum flashback de memória, como aconteceu com outras formigas? E essa resposta é bem simples na real. O valor energético de Puckle, por ser um humano raro, era equivalente a 1000 humanos normais. Mesmo assim, o Meruem era um amálgama desses seres em conjunto, um mar de memórias. Dificilmente alguma memória de Puckle poderia surgir, tendo em vista que não sabemos quantos humanos e quantas criaturas foram devoradas para fazer a composição do Rei das Formigas. A gente pressupõe que foram muitas, né, porque é o rei, então tudo foi para aquilo. Mesmo assim, outras formigas até tinham alguns relances de memória aqui ou ali, já que a composição genética delas era muito mais simples e direta. Geralmente era de 1 para 1. Agora, o Meruem era um amálgama, era uma junção gigante, o que dificultaria muito algum flashback de memória. Quanto à questão da aparência física, isso nunca foi um bom indicador para nós colocarmos em questão. A fagogênese, como vimos, pode variar muito de indivíduo para indivíduo. No caso de Palme, ela mudou muito pouco. Já no caso de Welfin, ele acabou mudando bastante, isso tudo de acordo com o DNA do animal que você fica submetido na fagogênese. No caso do Meruem, como ele é o rei, se ele tiver usado o corpo de Puckle como base, teremos algumas similaridades sim, se você apontar em seu design. O mais evidente de todos sendo a altura, já que ambos eram bem baixos. O segundo ponto do design, que também pode ser ressaltado, é obviamente a estrutura da cabeça do Meruem, mas isso pode ser uma mera referência à vestimenta do Puckle que ele usava no mesmo lugar. Por fim, eu gostaria de acrescentar uma coisa bem interessante. Por que o Puckle ser o rei das formigas seria algo tão genial em Hunter x Hunter? E sim, é algo genial sim. Primeiramente, a escrita seria irônica, já que as formigas torturaram aquele que logo em seguida eles iriam chamar de rei, o que é um conceito muito interessante se você for levar em conta toda a questão da filosofia da reencarnação, de que uma vida pode estar em um extremo e depois voltar em outro extremo e tudo mais. O Puckle ser o rei das formigas também adiciona uma profundidade tanto ao Meruem, pois dá a ele um passado. Não só isso, mas também adiciona uma profundidade a mais ao próprio Puckle, pois melhora muito seu papel na história como um todo. Um personagem que era um mero acompanhante se tornar o rei das formigas e uma ameaça gigante para os caçadores. Isso é simplesmente muito bom. Também existe todo um aprofundamento da relação mais explorada de Puckle com a Ponzo, e que pode ser a chave para se entender ainda mais a mentalidade do Meruem e o porquê dele ter apego a Komugi. E se o Puckle for realmente o rei das formigas,
formigas, isso poderia sim dar um bom aprofundamento nessa relação. Poderia dar mais significado e substância. E por último também tem a questão de se imaginar que, se o Puckle, um caçador mediano para fraco, se converteu no Meruem, imagina os outros possíveis reis. O que eles poderiam surgir com novas formigas quimera. Imagina só se uma rainha inventa de devorar o corpo do Netero, e se ele ressurgisse como um rei formiga. Imagina o poder destrutivo disso, ou qualquer outro ser mais forte que o Puckle. Imagina um Killua, imagina um Hisoka rei formiga, enfim. Tudo isso fica para nossa imaginação. E quanto à teoria, é isso, rapaziada. Não vamos deixar de ressaltar que é só uma teoria. Uma teoria que surgiu do nada enquanto eu revia Hunter x Hunter, já que eu vou fazer mais vídeos de Hunter x Hunter por aqui, mas que surgiu de maneira muito espontânea na minha cabeça. Eu também tenho outras coisas para falar, principalmente do Gyro, que é um ser que eu acho que também tem muito mais para se falar do que eu já vi por aí. Eu acho que tem muita coisa para se ressaltar dele e eu pretendo sim trazer vídeos sobre o Gyro aqui no canal, com coisas que eu acho que vocês não viram em nenhum outro lugar, beleza? Se você concorda com a teoria, deixa aí seu proceder, e se você não concorda, por favor me refuta, porque eu não quero pagar de louco aqui no YouTube, beleza? Então, dito isso, muito obrigado a todos por acompanharem o vídeo até aqui, esse foi um vídeo mais curto, e valeu!